Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. No segundo mandamento da lei de Deus, além de Deus nos orientar a não fazer imagem de escultura e nem a adorá-la, Deus também diz que Ele é um Deus zeloso e visita a iniquidade dos pais nos filhos, da terceira e até da quarta geração daquele que lhe aborrece. Mas na verdade, o que Deus quer dizer quando Ele diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos? Quer dizer que a maldição ou os pecados, as consequências são passados de geração em geração, de pais para filhos? No vídeo de hoje iremos entender um pouco melhor o que Deus quer dizer no segundo mandamento. Peço para que você assista o vídeo até o final e se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar o like. Que Jesus te abençoe e te guarde e fique agora com o vídeo. Queria voltar com os amigos convidados aqui com relação a Deus visitar a iniquidade. O mandamento ele fala, da proibição de adorar imagens de esculturas e depois ele diz assim: porque eu, Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Vocês podem nos ajudar com isso? Como é que é? Essa é a questão, o pecado vai passando de geração para geração, tanto a maldição quanto a bênção. Como é que isso funciona? O que quer dizer essa expressão do segundo mandamento? O segundo mandamento tem ali o que nós podemos chamar de uma bênção e uma maldição. Não é uma maldição da maneira como nós imaginamos. E Deus é quem causa o castigo. Deus é quem dá o castigo. Ele fala que visita a iniquidade e a maldade dos pais nos filhos, ou seja, é muito mais uma coisa de consequência. E você colher um erro que você mesmo plantou, que teu pai plantou, mas que você está colhendo por consequência das atitudes dele. Não que você vai receber uma maldição porque teu pai foi mal, você vai ser, obrigatoriamente você vai ter que ser mal. Ele roubou, você vai ter que ser um ladrão? Não. Mas existem as quebras de paradigmas. Mas uma coisa nós temos que levar em conta, que nós causamos com os nossos atos danos à nossa família, danos aos nossos filhos, danos aos nossos descendentes, por escolhas erradas que tomamos. Nesse sentido, nós podemos dizer que é uma consequência em cadeia. Por exemplo, no Antigo Testamento, até parte do Novo Testamento, quando você devia a alguém, você se tornava escravo podia se tornar escravo desse alguém. Não tenho como pagar, eu vou servir essa pessoa durante um determinado tempo. E isso causava consequências para toda a família, para os filhos inclusive. Então não há uma vingança de Deus aqui na maneira como ele vai castigar. Mas a gente sabe, por outro lado, que quem escolhe as coisas de Deus, os caminhos do Senhor, quem segue o conselho das Escrituras, que acaba plantando coisas boas, vai colher coisas boas também. Vai ter uma vida, vai ter uma passagem por esse mundo em que ele vai colher os bons frutos daquilo que primeiro ele plantou. É isso, pastor? Eu creio que sim, pastor. Hoje até existem ramos da ciência, que estudam essa transmissão, até mesmo genética de tendências, E só para ficar claro, isso não é evolucionismo, porque até mesmo nós cristãos, nós acreditamos em microevoluções. E dentro do microevoluções podemos destacar vários aspectos, esse é um deles, E você acaba adquirindo certas tendências de quem gerou você. Interessante isso que você está falando, porque cada vez a ciência está convergindo com mais resultados nas pesquisas sobre esse assunto aí. Outro dia eu via, pastor, um documentário, um estudo sobre esse material, E eles diziam isso, que às vezes se você tem um comportamento, vamos exemplificar aqui, o alcoolismo, por exemplo, a tendência é que o seu filho, mesmo que você deixou de beber, o seu filho nasça com essa tendência, ela é grande. Essa tendência vai ser transmitida através da genética. Só que esse mesmo documentário que eu assistia lá, ele falava o seguinte: essas tendências elas se replicam geralmente em 3 ou 4 gerações. Ou seja, eu vejo coisas, para exemplificar melhor ainda, que a minha filha faz que eu não faço, mas a minha mãe fazia igualzinho. Eu não faço isso, eu nunca fiz, mas a minha mãe fazia e a minha filha faz. Então, mesmo que isso não se deu continuidade em mim, eu transmiti para minha filha de alguma forma,
né? São as tendências herdadas, né? Que a gente já ouve falar aí. E isso talvez continue até uma terceira e quarta geração, essas consequências de um erro seu do passado. O pessoal, o que a ciência fala pra gente é o seguinte: você não é escravo do seu DNA. Né? Hoje eles descobrem isso. Os genes ligam e desligam. Então é possível você transformar uma tendência. Olha, eu nasci com tendência para promiscuidade. Eu posso mudar isso. Eu posso ser transformado por Jesus. Ele transforma qualquer tendência, né? Herdada ou aprendida durante a vida. Cultivada, né? Ou cultivada. Então, essa pode ser transmitida até uma terceira e quarta geração, mas ali tem uma bênção maior ainda, né? Ele fala que quem obedece os mandamentos, a bênção é por 1000 gerações. Ou seja, Deus sempre muito mais abençoa. Onde abunda o pecado, superabunda a graça, né? Então, se talvez você luta aí com alguma dificuldade e você herdou, saiba que a graça de Deus é muito maior do que qualquer herança sua. Então a Bíblia pode estar trazendo um conceito até genético aqui. A ciência que estuda Porque isso... A Bíblia ela é científica. A gente vê várias ilustrações bíblicas que do ponto hoje científico são defendidos por cientistas cristãos, né? Ouvintes pesquisarem epigenética. Epigenética. Esse é o ramo da ciência que estuda essa transmissão de genes que podem ser ligados ou desligados no decorrer da vida. Não é ninguém com síndrome de Maria Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, né? Dá para ser transformado, a ciência prova isso e a Bíblia já falava disso há muito tempo atrás. Inclusive é bem nessa linha que vem a pergunta próxima aqui da Emily e Rafael. Acho que é Emilian e Rafael. Como podemos quebrar as maldições dos nossos antepassados? Então ela entende aqui que há essa carga genética ou talvez espiritual de antepassados e como que isso pode ser quebrado. Existe de fato essa carga genética negativa? E se existe, ela pode ser quebrada? Como fazer? Emily Rafael está perguntando. Ellen White, uma escritora americana, tem um texto sobre isso que ela fala essas tendências herdadas, adquiridas, que são suplantadas pelo poder do Espírito. Mas só para a gente pensar aqui, Adão e Eva não traziam uma carga genética. Eles não tinham um pai e uma mãe anteriores, somente Deus que os criou. E mesmo assim eles tomaram uma decisão ruim. Eles pecaram. Ou seja, a gente pode quebrar essa cadeia ou para o bem ou para o mal. Porque acima de tudo nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Cada um vai ter, como tem aquela frase que diz assim, cada um de nós tem um piano para carregar. Talvez a minha luta num aspecto não vai ser a luta do pastor Sidney no aspecto dele. Para uns é o alcoolismo, para outro é o vício em drogas, para outro é pornografia, para outros masturbação, para outros é adultério, para outros é a dívida, jogos de azar. Cada um tem um calo para apertar na vida. Mas nenhum deles é definitivo na questão de sobrepujar a escolha pessoal, o livre-arbítrio que Deus nos deu. E a gente tem tanta história de superação nos nossos dias, no nosso mundo. Pessoas que superaram, às vezes, uma maldição de família, que seguiram algo contrário para ele. Então, no Espírito Santo, em Deus, eu creio que tudo é possível, com menos ou mais lutas. Para alguns vai ser mais difícil. Para outros, bem menos complicado, né, pastor? É isso aí. Felizmente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.